E hoje nós vamos falar sobre os padrões que se repetem, se você consegue identificar se existem padrões que se repetem na sua vida. E aí eu já te pergunto, quais são esses padrões? Pode ser de escassez, de falência, de traições, de separações, pessoas que ficam solteiras, pessoas que não engravidam, né? Então começa a pensar qual é o padrão, né, que acaba se repetindo na sua vida, tá? Então vamos ver, vamos refletir quais são os padrões, eu vou te ajudar a descobrir quais são. Hoje eu vou falar para vocês que estiver aqui ao vivo comigo, primeiro que ao final da live nós teremos dinâmicas ao vivo juntos. Então, terminando essa dinâmica, nós vamos para o Telegram. Lá eu vou fazer a dinâmica ao vivo com vocês. Por que é interessante e importante fazer as dinâmicas? Quanto mais fizermos, mais sensíveis, mais conectados a gente consegue ficar. Então eu estou vendo aqui vários maratonistas, né? Então vocês são prova viva de que no começo é sempre mais difícil sentir. A partir do momento que a gente se permite sentir, né, as dinâmicas acabam nos ajudando a descobrir, descascar mais uma daquelas cebolas, né, que a gente descasca cada vez que faz as dinâmicas, cada vez que a gente se conhece mais. Então, acabando aqui, a gente vai para o Telegram e faz essa dinâmica ao vivo. Outra novidade é o seguinte: vocês que estão aqui ao vivo, eu vou pedir para que vocês comentem no vídeo qual foi a sua maior sacada durante a live. E aí, quando você tiver uma sacada, você fala assim, nossa, já identifiquei qual que é o padrão que eu tenho. Você coloca lá o hashtag chega de repetir padrões. Então, aqui, né, você coloca aqui no vídeo, se você estiver assistindo no YouTube, Facebook, aqui no Instagram, né, ao vivo, coloca lá essa hashtag, chega de repetir padrões e coloca o padrão que você identificou, né? Então, a diferença das lives anteriores é que, além de tirar as dúvidas de vocês, eu trago essas dúvidas, toda live agora tem um tema em cima das dúvidas que vocês me trazem, tá? E eu vou trazer, né, os temas específicos que foram elaborados por vocês, com suas principais dúvidas, e aí eu respondo no meu canal de atendimento, ou nas redes sociais, ou na live agora, ou no Telegram. Então, são vários canais que a gente vai conseguir tirar essas dúvidas todas, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é o tema? O padrão que se repete. Então, normalmente nós temos uma dor que é repetida em nossa família, né? E que muitas vezes a gente não percebe. Por que não percebe? Esse é um problema, né? Eu não percebo porque eu estou tão envolvido, né? Eu estou tão nesse amor cego. O que é esse amor cego? Eu amo tanto a minha família que, sem perceber, eu vou repetir esse padrão e acho que está tudo bem, né? Quando que você consegue perceber que existe um padrão? Quando aquilo te incomoda. Quando, por exemplo, você está muito tempo solteiro e antes você falava, tá tudo bem ficar solteiro. E aí você percebe que pode sim ter um bom relacionamento. Ou quando você fala assim, nossa, eu só me envolvo com homens casados, ou pessoas que bebem, ou pessoas que não me dão esse valor, né? Então eu sofro demais nos relacionamentos. Quando eu começo a perceber que isso me incomoda e eu quero fazer uma mudança, eu tenho esse despertar, né? Porque muitas vezes a gente não percebe que está envolvida nesse padrão. Então você só vai quebrar o padrão quando você identificar, quando você despertar e perceber que ele existe na tua vida, tá? Aí, por que é importante, né? Como que eu posso quebrar esse padrão? Você só vai quebrar primeiro quando identifica, né? Quando eu percebo esse padrão, quando eu sair desse amor cego, então quando eu perceber que sim, eu posso fazer um pouquinho diferente, eu posso estar bem, eu posso ter abundância na minha vida, né? Eu posso ganhar dinheiro sem me sentir culpada. Quando você começar a perceber que pode fazer um pouquinho diferente, aí sim você está preparado, né, para fazer essa mudança, para ir em direção ao mais, né? Quem repete tudo sem perceber que está seguindo um padrão, ele fica de consciência leve. Então, o que é essa consciência leve? Quando eu faço tudo
e por amor aos ancestrais, por amor a alguém que perdeu muito para eu existir, né? Eu fico de consciência leve porque eu me sinto pertencente. Então, se eu passo pela mesma dor que a mamãe, se eu passo pela mesma dor que meu pai, que os meus ancestrais, eu fico na minha zona de conforto. E aí eu fico de consciência leve. Então, é interessante essa diferença de falar, eu estou de consciência leve quando eu estou numa repetição e eu não percebo que isso não me faz feliz, não faz com que eu vá para o meu destino certo. Ou eu faço de uma forma pesarosa, né? Eu não estou leve, as coisas não fluem na minha vida. Então, quando você não está leve, fica pesado, as coisas não fluem na sua vida, muitas vezes você está vivendo de consciência leve, tá? Mas de uma forma pesarosa, tá? Você faz as coisas, mas de uma forma pesarosa, né? E aí eu vou começar a responder algumas perguntas que me chegou, então vamos lá. Uma delas é assim, o que eu digo, né? O que é essa questão de padrões que se repetem, né? Então, quando eu falo assim, você já parou para pensar que você pode fazer um pouquinho diferente? Ótimo. Se você consegue ver que todos na tua família, por exemplo, namoram, mas não casam, inclusive você, né? Se interessam então por homens casados ou pessoas que bebem, né? Se interessam por pessoas que apenas esperam que a gente cuide deles ou delas, tá? Ou quando você quer muito engravidar e não consegue, e aí você percebe que é uma questão da família. Muitos querem engravidar, mas não engravidam, né? Ou famílias que eu vou trazer um tema porque foi um tema que surgiu recentemente forte, que é o seguinte: famílias onde todos são da mesma raça, e aí raça mesmo, eu sou japonesa, amarela, né? Eu sei que tem uma questão que não tem mais raça, mas eu sou todos orientais, vai. Todos japoneses casam com japoneses, negros casam com negros, judeus casam com judeus, né? E aí você percebe que a sua família é de seguir este padrão, onde você só casa com japoneses, e as pessoas que não casaram com japoneses ficam solteiras, tá? Ou você percebe que a primeira geração todinha, né, que acontece muito na cultura japonesa, junto com os judeus e tal, eles casam entre si, e aí, ou quem não casa com pessoas, né, da colônia japonesa, coreana, chinesa, o que for, ficam solteiras, ou a outra geração acaba se interessando pelos que a gente chama de gaijin, né? O que é o gaijin? Gaijin são os estrangeiros, e que na colônia a gente usa de forma errada. Por quê? Nós é que somos estrangeiros aqui no Brasil. Olha que interessante, né? Então, esse aqui é um padrão. E aí, quando você percebe que muitas pessoas da família, né? Então todos lá padrão de todo mundo casar com japoneses, tá? Quem não casou com japonês está solteiro, tá? E aí eu pergunto, será que as pessoas que ficaram solteiras não ficaram solteiras para poder ou cuidar de alguém, né? Porque também tem cultural de algumas famílias, os solteiros cuidam dos pais, cuidam de alguém, cuidam da tia, né, da avó. Ou ficaram solteiros por quê? Porque não puderam casar com quem elas ou eles amavam. Olha só que interessante, eu não pude, porque na minha família, estou dando um exemplo, tá? Faz de conta que eu não pude casar com uma pessoa, porque na minha família só se casava com japoneses, e eu me apaixonei por um brasileiro. E abafei esse amor, não falei pra ninguém, fiquei solteira. Só que aí todos os meus sobrinhos, né, se apaixonam por brasileiros. Então olha qual que é a consequência. Aí eu já vou responder a consequência da gente continuar no amor cego. Olha qual a consequência. Então, estou contando para de conta que eu, Marie, me apaixonei por um ocidental e não casei porque a minha família só casava com japoneses. E eu segurei e não conto para ninguém. Todos os meus sobrinhos acabam casando, né, e se apaixonando por ocidentais. Esse é um belo de um exemplo para que a gente perceba a importância de olhar qual é o padrão que se instala na minha família. E se eu não quebrar este padrão,
Se eu não olhar com muito carinho, respeito para esse excluído, talvez para essa tia que se apaixonou por um brasileiro e não pôde ficar junto, ou para essa pessoa que se apaixonou pela minha tia e porque a família foi contra, não ficaram juntos, sempre, né? Eu posso levar esse padrão de repetição, de pessoas não casarem, não ficarem com quem elas amam, ou acabarem sempre se apaixonando por ocidentais por amor a essa tia que não ficou junto, é por amor a este ocidental que se apaixonou pela tia e por ser brasileiro ou o que for, não puderam ficar juntos, tá? Então, esse é um belo exemplo, né? Quando a gente não resolve aquilo que existe como padrão, quando eu não olho com carinho, né? Quando eu não incluo essa pessoa na nossa família, esse padrão continua a se repetir. Tá? Então, respondendo à pergunta, por que é importante, né, verificar, identificar se existem padrões que se repetem na nossa vida para ter mais fluidez e leveza na nossa vida, é isso. Porque se a gente não percebe esse padrão, tá? Não acontece esse despertar. Você não consegue sair desse padrão se você não percebe que ele existe. Então, começa por aí. E só quando conseguimos perceber, né? Quando isso começa a nos incomodar, é que temos força para mudar. E aí vem a frase que eu sempre falo, que é a nossa mudança de postura, né? É de dentro para fora e não de fora para dentro. Tem pessoas que vêm fazer uma dinâmica sistêmica e tudo surge. Eu falo que não tem como esconder algo que quer ser visto. Então, não tem como esconder histórias de traição, histórias de filhos que não nasceram, né? Porque aquilo que quer ser visto aparece. E quando aparece, se a gente não olha sem julgamento, com carinho, né? Acolhendo essa história, não adianta olhar, achar que viu um filme e achar que vai virar mágica. Não. Porque a mudança, ela vai acontecer quando você viu e mudou a sua postura. Quando você viu aquela história e acolheu. E em casos, por exemplo, de traição, né? Então, faz de conta que tem situações de traição, né? Como um padrão que se instala. E eu vejo, né? Então, eu vi a história, faz de conta que aconteceu comigo. Eu vi a história de traição. Só que eu percebo que tem história de um lado da família e do outro. Se eu continuar no julgamento, eu não consigo ser feliz. E muitas vezes, aquela história de traição, ela acontece porque nós também olhamos para um ancestral e falamos assim, ó, por amor a você, eu passo pela mesma dor. Por amor a você, eu também cometo, né? Eu também acabo me apaixonando por alguém que é casado ou casada. Por amor a você, eu também sou traído ou traída, tá? Quando você percebe que é dos dois lados e que não existem culpados, né? Porque uma pessoa já me perguntou, mas de quem que é a culpa então? Não existem culpados. Eu falo que existem, é muito amor envolvido. Você repete um padrão porque ama muito alguém, né? E quando você percebe que vale a pena manter esse relacionamento, quando você fala, apesar de tudo, puxa, eu quero ficar junto, eu acho que vale a pena estar nesse relacionamento, então o primeiro passo para ter essa mudança é você não julgar, é você acolher a história da sua família do jeito que foi, a história certa para você, né? E aí, sem julgamento, aí sim você pode fazer esse movimento de olhar para o teu sistema, deixar o que passou para trás. Então, se teve história lá atrás com mamãe e papai, com os avós, deixa lá para trás. E aí você foca no teu relacionamento, né? E aí sim, você ter um movimento de mudança para o mais. Para você ter mais fluidez, para você ter leveza, para você ter abundância nas suas relações, né? Então, esse é o movimento, tá? Eu tenho uma dúvida que as pessoas falam assim, tá bom, tudo bem, já entendi. Como que eu consigo identificar esses padrões, né? E qual que é a forma mais rápida e fácil de fazer isso? Então, se você já está aqui olhando esses vídeos, né? O fato de você assistir esse vídeo, às vezes já pode te dar um insight. Lembra lá da hashtag chega, deixa eu ver até a hashtag aqui que vocês vão colocar, se você identificar, hashtag chega de repetir padrões, né? Então, você já identificou
E aí, ao assistir aos vídeos, você já pode falar, putz, olha, não tinha percebido, mas realmente isso acontece comigo. Então, se você identificou, coloca lá a hashtag chega de repetir padrões. No final, eu vou fazer essa dinâmica lá no Telegram. Então, encaminhe o aviãozinho para quem você gosta, para quem você fala, puxa, essa pessoa vai se beneficiar com essa dinâmica, né? Então, manda para as pessoas que você gosta esse aviãozinho para participar. Eu tô vendo que vocês estão colocando dúvida aqui, no final eu vou ler todas, tá bom? Então deixa, ou eu respondo lá no Telegram, porque é um lugar mais, para quem tá ao vivo, que vai participar comigo, é lá no Telegram, mas eu já vou responder ao final, né? Bom, então, como que eu consigo quebrar e identificar, né, de uma forma mais rápida, esses padrões que se repetem? Então, se você está assistindo aos vídeos, já é uma forma. Outra, você pode buscar ajuda com as dinâmicas individuais com bonecos que a gente faz, né? Então você olha. Agora, a terceira forma, eu falo que é com a maratona do despertar da consciência sistêmica. E por que eu coloquei nesta ordem? Porque com os vídeos você fala, puxa, acho que existe. Com as dinâmicas individuais, você olha e você fala, nossa, realmente, isso acontece na minha vida. Ajuda a clarear, coisa que... Porque surge mesmo, aparece aquilo, você fala, nossa, sabe que eu tinha esquecido que aconteceu isso, aquilo, tá? E a terceira, por que eu coloco com a maratona? Porque a maratona, você vai vivenciar a mudança de postura. Quando você consegue deixar de julgar, porque não é fácil, né? De uma hora para outra, fala assim, então tá bom, eu vou deixar de julgar tudo que aconteceu lá atrás. Na maratona, a gente olha, aprende o não julgamento, a importância do não julgamento. A gente aprende a colocar no lugar do outro. Então eu fico no lugar do outro e eu sinto o que mamãe passou quando estava comigo na barriga, o que papai passou quando teve que sair de casa, né? Porque às vezes a gente só consegue ver a nossa versão da história. E aí eu vou dar um exemplo do que é isso, sentir na pele do outro. Tinha uma pessoa que falou assim, meu pai me abandonou. E ele só conseguia ficar na dor do me abandonou, me abandonou, me abandonou. Quando a gente sentiu, o que o papai sentiu quando deixou o filho na casa da vovó, é a esperança desse filho ter uma vida melhor. Olha que mudança, né? Então eu só via aquela, papai não me abandonou, papai não me abandonou. Quando a gente se coloca no lugar do papai e sente que ele deixou na casa da vovó, porque dessa forma essa criança podia ter uma vida melhor, porque o pai não tinha nada, né? Então ele viu nisso a esperança de um futuro melhor, o coração fica mais leve, a vida fica mais fluida. Eu consigo tomar o meu pai, né? Então, essa é uma questão. Então, após a live a gente vai ver, vamos tentar ver qual que é esse padrão que se repete, tá? Então fica lá, manda esse aviãozinho e a gente vai olhar com muito carinho. Eu vou trazer uma outra questão, tá? Uma questão que me veio recentemente com muitas dinâmicas, né, individuais, de atendimentos individuais, e que eu falo aqui, trago, né, um dia específico para isso, mas pessoas que falam assim, puxa, eu não consigo engravidar, eu quero engravidar, mas não consigo. E aí na dinâmica a gente pergunta assim, teve situações onde a mamãe ou vovó, né, morreu no parto, ou natimortos, né? Alguém nasceu e morreu, ou crianças que não nasceram. A pessoa fala assim, não tem nada disso na minha família, né? E aí depois quando você volta na dinâmica e atende uma outra pessoa, uma outra indicação, né? E aí quando você vai ver, esta pessoa que tem dificuldade de engravidar, nunca soube que, por exemplo, a mamãe quase morreu num processo onde ela tinha assim um irmão que não nasceu, que a mamãe quase morreu, e toda aquela dor, né, fazia com que ela não conseguisse engravidar com esse medo de também quase morrer. Só que ninguém sabia dessa história, né? A filha não sabia, e aí depois você descobre quando faz uma outra dinâmica. Lembra das cascas da cebola? Então quando você tira uma casca, você fala, puxa, já identifiquei que eu tenho medo de engravidar, então não é que eu não consigo, eu tenho medo. Depois você tira uma outra casca e descobre, conversando com a mãe, com a avó,
que existiu essa situação onde a mãe quase morre. E aí depois tira mais uma casca e você descobre que a mamãe teve que ficar, né? A vovó teve que ficar de repouso absoluto enquanto estava grávida da mamãe, porque senão a mamãe poderia não nascer. E aí você começa a juntar as histórias e você fala, puxa, agora eu te vejo, mãe, agora eu te vejo, vó, eu vejo toda a sua dor e todo esse medo de engravidar, mas eu posso fazer um pouco diferente. Né? Então, esse é um exemplo de padrões que se repetem, de dor e medo durante a gravidez, que fazem com que você, no sistema atual, tenha dificuldade de engravidar. Tá? Então, esse é um exemplo de que assim, a gente só descobre quando tira essa primeira casca, a segunda, a terceira, e aí sim você consegue pedir a bênção para a pessoa certa, você consegue tirar esse medo e ver de onde vinha tanto medo. Medo de não nascer, medo de morrer, medo sempre quando algum bebê estava na barriga. Tá? Então esse é um exemplo. Né? Então se você identificou algo assim, coloca lá a hashtag chega de repetir padrões. Tá? Bom, quando que as pessoas, né, elas erram ou não conseguem parar de repetir um padrão? Quando que elas não conseguem perceber e consequentemente não conseguem parar de repetir esse padrão? Primeiro, eu falo que é quando a pessoa acha que do jeito que está tudo bom, né? Você fala assim, puxa, eu tô solteira, mas tá tudo legal. Eu tô sei lá, num trabalho que me deixa cansada, estressada, doente, mas tá tudo bom. Né? Eu acho que eu só posso ganhar dinheiro quando eu tenho um trabalho muito grande em cima, sabe? Quando eu tenho um esforço muito grande. E tá tudo bom, tá? Então, quando você acha tudo bom, dificilmente você para de repetir esse padrão. Porque daí não tem motivo e nem motivação, né? Para você mudar a sua postura, tá? Tem uma pessoa que eu gosto muito, né? E na maratona nós estávamos exatamente vendo as questões que você queria mudar. Né? E aí era um momento, eu deixo individualmente, as pessoas têm a chance de trazer um tema para a gente olhar com muito carinho, né, na maratona. E eu falei assim, bom, agora é você quer ver um tema? A pessoa, ela falou, não, tá tudo bem comigo. Aí eu lembrei da história do Bert, né, Bert Hellinger, que é o pai das constelações familiares. Ele falava o seguinte, que estavam num workshop e a pessoa que estava com ele no workshop falou assim, é melhor não desenterrar cachorro morto, né? Que era na mesma situação. O Bert perguntou para ele e ele falou assim, é melhor não desenterrar cachorro morto, né? Com medo talvez daquilo surgir e trazer dor, trazer uma lembrança que a pessoa quer esquecer. E aí Bert falou, às vezes quando desenterramos cachorros mortos, podemos sim achar cachorros ou diamantes, né? Ou tesouros, tá? Então fica aqui esse convite, né? Às vezes você fala assim, ai Maria, vou ou não vou nessa dinâmica depois da live, né? Lá no Telegram, vou ou não vou? Então fica aqui a resposta que Bert deu para essa pessoa, né? Quando a gente desenterra cachorro morto, a gente pode achar cachorro morto ou pode achar um tesouro. Então, convide aqui quem você quiser para participar e ao final nós saímos daqui e vamos ver qual é um padrão que se repete, que talvez você possa mudar sua postura e ir em direção ao mais, ter uma vida mais fluida, leve, abundante, quando você acolher sem julgamento tudo isso, tá? Bom, e aí veio uma pergunta, né, que já me fizeram, quem participou da mini maratona conhece, mas quem, né, tá me conhecendo agora, vendo a live agora, ela falou assim, Maria, como que você despertou essa consciência, né, e parou de repetir esses padrões que te impediam de ter uma vida mais fluida, leve e abundante na minha vida, né? E aí a primeira história que eu vou contar pra vocês é o seguinte, quando eu estava grávida, né? A primeira vez que eu sabia que eu estava grávida, eu acabei perdendo o bebê e uma pessoa me falou, Maria, vai lá
conhece essas dinâmicas sistêmicas, né? Vai lá que talvez você apazigue seu coração, você fique em paz, você fique mais leve. E naquele dia tinha um moderador, foi em 2003, se eu não me engano, 2003, 2004, e ele colocou várias pessoas e eu levei o tema. Eu falei, olha, não é a primeira vez, né, que eu tô grávida e eu não consigo conduzir a gravidez. E ele pôs várias pessoas, tá, em fileira. E ele falou assim, toca em alguém. E eu fui lá e toquei. Ele falou, essa daqui é a geração do seu avô. Eu voltei para casa, né, e perguntei para minha mãe se tinha alguma relação, né, com essa questão de eu não conseguir levar à frente as minhas gravidezes. E a minha mãe depois eu já sabia, eu tenho 2 irmãos que não nasceram, então eu falo que eu sou a 3ª filha viva, mas eu sou a 5ª filha da minha mãe, né? E quando eu fui atrás para saber por que eu toquei no meu avô, né, parece que o meu avô tinham feito na minha família uma promessa. Olha aqui, de novo, vindo a questão das promessas, como uma promessa impacta a nossa vida, né? Para que nascesse menino. E aí o meu avô é o primeiro, 5 meninas, ele é o primeiro filho homem, depois de 5 mulheres. E fizeram essa promessa. E aí depois dessa promessa, a minha mãe, né, que é filha desse vovô, também tem irmãos que não nasceram, ela tem filhos que não nasceram e eu também tive filhos que não nasceram. Então foi quando começou esse padrão. Então alguma promessa feita lá atrás para que nascesse homem, algo assim, afetou as outras gerações. Então isso foi meu primeiro despertar. E aí quando eu quis de fato mudar minha postura, né? Quando eu percebi que eu não queria que minhas filhas, meus filhos passassem pela mesma dor de ter filhos que não nascem, tá? Mas uma das dinâmicas que me chamou muita atenção é quando eu sempre mudei muito de trabalho. Dava 3 anos, eu não aguentava mais, eu queria mudar e começava, né, a procurar e mudava de cidade, mudava de trabalho, mudava de tudo. E até que chegou um dia que eu vi que isso estava me incomodando, né? Principalmente para as crianças. Eu estava com os 3 filhos vivos, né? E eles até brincavam, falavam assim, nossa mamãe, cada vez que um filho nasce, de 3 em 3 anos, você também muda de trabalho, né? E aí eu dava risada, mas aí chegou uma hora que eu falei, não, isso aqui me incomoda, né? E aí eu fui ver o porquê de tanta mudança. E aí eu vi que era a forma de eu honrar os meus ancestrais que vieram do Japão para o Brasil, repetindo um padrão de mudança. Então, olha só, a história não é idêntica. A dor é a mesma, mas a história é diferente. Então, percebeu o quê? Que os meus avós vieram do Japão, vieram para o Brasil, existia um padrão de mudança, né? E aí, a dor da mudança era a mesma. Eu largo cidade, eu largo um ambiente que você já está acostumado, né? Para fazer tudo de novo. E aí eu estava tranquila e até dei risada quando eu vi aquela situação. Aí o moderador falou assim, você está rindo, né? Você está no amor cego, está feliz com isso. Porque quando a gente está no amor cego, a gente acha até graça em tudo. Ele falou, agora olha para suas filhas e fala, igualzinho a mim, vocês vão passar por tudo isso. E aí eu não consegui falar e comecei a chorar, né? Foi nesse momento que eu falei, não, chega, eu não vou mais repetir esse tipo de padrão. Tá? E aí você pode fazer esse movimento para várias coisas, né? Para relacionamentos, para dinâmicas do trabalho, para várias outras situações, né? Então você pode sim começar a ter esse movimento de mudança, tá? Pessoas mais racionais podem me perguntar assim, Maria, existe alguma explicação racional, científica, né, para a gente repetir esses padrões vividos pelos nossos ancestrais? Então eu vou contar, para quem é biólogo, eu estou vendo que a Cristiane, né, colocou lá uma hashtag, chega de repetir padrões, né? Provavelmente já identificou algum padrão na sua família, na sua vida. Eu estou vendo muitos biólogos aqui, enfermeiros e médicos, então eu vou responder para vocês, tá? Com experimentos de ratos. Então vamos lá. Primeiro com o Rupert Sheldrake, que é um biólogo, e ele percebeu que algumas espécies, né, de animais, eles vão repetir um padrão. Então, animais que
migram de 7 em 7 anos, né? Borboletas que migram de 7 em 7 anos da América do Norte, né, para o México, tá? Ou como você tem peixes que sempre vão desovar no mesmo rio que eles nasceram. Então você vai e se conecta à tua origem e aí você repete um padrão. Mas também eu achei demais isso. Eu estava lendo uma pesquisa onde eles fizeram com ratos. E eles ensinam ratos um caminho. O rato que vai pelo caminho escuro, ele não leva choque. O rato que vai pelo caminho claro, que era o mais confortável, vamos dizer assim, ele levava choque. E aí você vai trocando os ratos não se comunicam, mas depois de várias gerações de ratos, mesmo que eles não se encontrem, depois de várias gerações, no início o rato demorava 80 vezes, né, para aprender que aquele caminho de luz levava choque, então ele tinha que fazer o caminho escuro para chegar até a comida. Só que depois de várias gerações, né, dos ratos, mesmo sem eles se encontrarem, eles nasciam e eram separados e eles faziam o mesmo teste. Eles aprendiam muito mais rápido. Então depois de 20 vezes, né, depois de 10 vezes, o rato já aprendia, opa, eu tenho que ir pelo lugar mais escuro para não levar choque. E eu chego mais rápido na comida. Então esse é um exemplo onde você não tem contato com as suas futuras gerações, mas você aprende muito mais rápido. Este é um exemplo, né? Uma explicação mais racional de como esse campo, que eles falam que a gente tem um campo morfogenético, ele capta, né? Ele aprende a seguir esse padrão. E o que faz? Esse padrão faz com que, se você faz essa repetição, você se sente mais confortável, você se sente mais pertencente à tua família. Tá? Então, quando você percebe que você pode fazer um pouco diferente, né? Que você pode seguir de uma forma mais leve, fluida, com bom relacionamento, com abundância, com leveza, sem se sentir culpado. Por quê? Porque você vai sentir nesse campo morfogenético, a partir do momento que você olha para o seu ancestral e deixa de repetir um padrão, você vai seguir sem querer voltar para o teu padrão original de dor. Porque você já pede essa permissão, né? Você consegue identificar, você consegue sentir o que o seu ancestral sente, né, quando te vê repetindo situações de dor. Ele fica triste. Todo ancestral quer que a gente siga de uma forma mais leve, mais fluida, mais abundante, tá? Então fica aqui essa explicação, e se você tiver dúvida, coloque aqui, né? Bom, e qual que é o maior benefício, né, que você tem ao quebrar esse ciclo de repetição, de padrões familiares, né? O maior benefício é você seguir de um jeito um pouco diferente, seguir com leveza e sem culpa. Sabe quando você fala, puxa, eu estou fazendo diferente? E aí muitas vezes a gente se sente culpado por fazer um pouco diferente, né? Então o maior benefício de você quebrar esse ciclo é seguir de um jeito um pouco diferente. Mesmo sem ser igual à da sua família, você se sente pertencente, né? Você segue com mais leveza, tá? Você olha para o teu destino certo, você sente que está cumprindo a sua missão, né? Sem essa culpa. Então você, quando quebra esse padrão, você faz um pouquinho diferente, nem melhor nem pior, né? Mas do seu jeitinho, para você cumprir a sua missão e seguir o teu destino certo. E não mais continuar a missão de alguém lá de trás, tá? Você vai começar a ver também, quando você está indo para o teu caminho certo, as sincronicidades da sua vida, né? Eu falo que as pessoas que conseguem seguir o teu destino certo, comecem a ver, sabe aquelas coincidências felizes? Ah, putz, eu estou precisando de contratar alguém, vem aquele colaborador perfeito para você e fala, putz, olha Maria, estou procurando emprego. E aí, sabe aquele match perfeito? Ou você faz um trabalho com uma pessoa e aí outra fala assim, nossa, você sabe que eu que... Um parente ou um amigo fala, você sabe que eu que construí essa casa? E você fala, nossa, você construiu a casa, é de um amigo meu, né? E aí você está fazendo um trabalho e você percebe que quem está te atendendo é uma amiga de infância. Sabe essas coisas, essas sincronicidades? Eu falo que essas coincidências felizes, essa sincronicidade mostra a fluidez da sua vida.
né? Quando você quer mudar de trabalho, alguém fala, puxa, eu estou precisando de alguém assim, assim, assado. Você fala, puxa, eu estou também procurando emprego, né? Essa fluidez é quando você está seguindo o seu destino certo. É quando você deixou de repetir um padrão, tá? E começou a seguir o seu destino. Você começou a ir em direção ao mais. Então essa fluidez que você tem, né? Também é um sinal de que você parou de repetir um padrão. Esse aqui é um outro tema que eu até vou anotar para não esquecer. Que as pessoas que são sortudas, sabe? Eu vou perguntar aqui. Você se considera uma pessoa com sorte ou com azar? Né? Eu vou até levar esse tema aqui e vou depois te explicar por quê. Então eu quero que você escreva aqui. Você se acha uma pessoa com sorte ou azar? E eu vou explicar quais são os fatores, né? De uma pesquisa que fizeram, que chama o fator sorte, né? Que tem a ver também com o padrão que você tem na sua cabeça, tá? Então, depois a gente vai falar sobre essa questão também, se você tem sorte, se você tem azar, né? Coloca aí, tá? Então, eu quero, sim, através desse primeiro movimento, né? Fazer com que você siga com uma vida mais fluida, leve, abundante, né? A partir desse despertar de uma nova consciência. Porque sim, você pode, você consegue, você merece ter tudo isso e muito mais. Então esse primeiro movimento para ter parar esse padrão de escassez, né, de abuso, de situações de que causam tristeza, dor, depressão, né, filhos que não nascem, problemas de relacionamento. Quando você consegue perceber que pode sim fazer um pouco diferente, pelo menos identifica quem são esses padrões e de quem você pegou esse padrão, aí sim você pode ir em direção a essa vida mais fluida, mais leve, mais abundante. Aí você sente que pode, consegue e que você merece tudo isso, né? E eu sempre falo que você merece tudo isso e muito mais. Então, se você identificou também, coloca aí hashtag chega de repetir padrões. Se você já nessa live identificou, né? Mesmo que você está vendo esse vídeo gravado, coloca aqui hashtag chega de repetir padrões e coloca aí qual que é o padrão que você identificou olhando esse vídeo, tá? Porque às vezes eu não falei, né? Eu venho aqui aos primeiros na minha cabeça, mas às vezes você tem um padrão que você fala, puxa Maria, eu tenho um padrão assim, assim, assado, e que eu não comentei aqui. Se você quer que algum amigo possa se beneficiar, começar a despertar para uma vida mais fluida, mais leve, abundante, você clica aqui na setinha, encaminha esse vídeo para ele, né? Faz ele participar agora da nossa live ao vivo, que eu vou, não é a live, é uma transmissão ao vivo que eu vou fazer no Telegram. Para quem não sabe, ó, tem um rostinho embaixo do Instagram, tem um link. Ou tá aqui também, a equipe já colocou o link para você ir depois dessa live para nossa dinâmica. A gente vai fazer uma dinâmica juntos para você ver qual é o padrão que se instala na sua vida, tá? E a quem a gente honra tanto para repetir esse padrão. E aí você vai ver que pode fazer um pouquinho diferente, né? Você pode seguir o teu próprio destino, deixando esse padrão de quem é de direito, tá? Então, meninos, meninas, agora eu te vejo. Eu sou Marie, da Relação Sistêmica.